E hoje eu vim trazer uma palavra para vocês. E o tema da pregação está lá em 2 Crônicas 7:14. O tema é: eu ouvirei do céu e sararei sua terra. Se o meu povo, sobre qual foi invocado o meu nome, se humilhar e procurar minha face para orar, se renunciar seu mau procedimento, escutarei do alto céu e sararei sua terra. Quando eu estava preparando esta pregação, o Senhor colocava e falava que há muitas pessoas que tinham uma grande dificuldade de rezar. E eu perguntava ao Senhor, mas Senhor, e eu todo preocupado em poder explicar o contexto da palavra, o contexto bíblico, mas o Senhor gritava no meu coração que eles não se sentem ouvidos por mim. Filho, filha, lá na palavra vai confirmar que o Senhor escuta a nossa oração. Quando Davi se encontra na casa, no templo, ouvi tua oração e escolhi este lugar para que seja templo no qual me oferecerão sacrifícios. A glória do Senhor, ela só aconteceu no templo quando eles permitiram. Quando eles permitiram que o Senhor viesse ao encontro. Quando eles se encontravam de corações disponíveis. E foi isso que o Senhor me falava, que nessa noite Ele deseja pessoas com o coração disponível, aberto a acolher a palavra dEle. Mas não somente o coração disponível para receber. Ele também pede sacrifícios. Quando o Senhor fala aqui que no templo no qual me oferecerão sacrifícios, Ele não está pedindo nada em troca. Nada em troca. O que Ele deseja nessa noite é só um coração disponível e entregue. Meu irmão, minha irmã, foi muito interessante quando o Senhor me levava a entender que na medida que nós nos ofertamos, a sua graça, a sua glória acontecia em abundância em nossa vida. O quanto nós somos apegados às coisas materiais, às coisas terrenas que nos prendem, que não nos deixam, que não nos levam a viver uma experiência profunda de intimidade com o Senhor. A partir do dia que eu comecei a entender isso, eu pude viver o que muitos diziam e falavam por aí, do que os discípulos, os apóstolos pregavam e falavam, que está escrito aqui na Bíblia. Eu pude viver algumas experiências
Mas isso só aconteceu quando eu desapeguei de algumas coisas. Na medida que nós damos, nós recebemos. Isso também se confirma na palavra quando Salomão terminou a sua prece, aonde desceu o fogo do céu e a glória do Senhor encheu o templo. O templo no qual estou falando aqui hoje é a sua casa, é a casa onde você mora. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos passando, como tem sido para você? Como tem sido, como tem passado esse tempo? Você só tem reclamado? Você só tem murmurado pelos cantos? De que o Senhor não escuta a minha oração? De que o Senhor não tem olhos para mim? Que o Senhor não se volta para mim? E só fica vendo o vizinho, fulano de tal. O Senhor só tem olhos para eles e para mim. Comigo nada acontece, mas a pergunta que o Senhor me falava, a pergunta que o Senhor me fazia: você tem aberto a sua boca para pedir? E qual foi a sua oferta que você fez ao Senhor? Muitos devem estar pensando que seria barganha isso. Não. É como o Senhor tenha dito, o Senhor não pede nada em troca. Ele só deseja um coração disponível e entregue. É o que Ele deseja nessa noite. Como tem sido esse tempo? Como tem sido estar com a família? O Senhor vem nos recordar que a todo tempo Ele tem escutado a nossa oração. A todo tempo Ele tem escutado a nossa oração. E Ele continua. Se renunciar seu mau procedimento, escutarei do alto céu e sararei sua terra. Na medida que eu fui rezando, o Senhor foi atualizando. Ele foi atualizando para mim. Eu disse assim: Senhor, e a pergunta que Ele me fazia era: quais são os maus procedimentos que ainda nos paralisam, que nos impede de caminhar, que nos impede de ir ao encontro? Porque o Senhor não se cansa. Ele não se cansou do povo de Israel. Ele insistiu, Ele insistiu. Ele estará esperando. Ele nos estará esperando. Ele não se cansa. E quando a glória aconteceu em Israel, o povo ficou tão cheio da graça. Ficaram cheios da graça de Deus quando a glória aconteceu. Na palavra vai falar: os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, tanta era a glória que enchia o edifício.
à vista do fogo que descia e da glória do Senhor que enchia o templo, toda a multidão de israelitas se prosternou com o rosto em terra, sobre o pavimento, e prosternados puseram-se a cantar: Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. O Senhor não tem esquecido do seu povo. O Senhor não nos esqueceu. E quando o povo de Israel percebeu que o Senhor era o Senhor da vida deles, e não os outros deuses que eles ofertavam sacrifícios, não os outros deuses que eles iam à procura, mas sim o próprio Deus. Qual é a oferta? Qual é a sua oferta nessa noite para o Senhor? O que ainda te prende? O que ainda te paralisa? O que ainda te faz ficar parado diante de uma situação? Na sua casa, no seu trabalho, na sua família? Qual é a sua oferta nessa noite para o Senhor? Ele precisa de espaço. Ele precisa de espaço para poder habitar. Ele precisa de espaço para poder enxertar em nossos corações os seus ensinamentos. Não é tempo de ficar parado, irmão, minha irmã. Não é tempo de ficar parado. O Senhor só deseja um passo, e só você pode dar. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Foi o que aconteceu com o povo de Israel naquele tempo. Em plena quaresma de São Miguel, nós temos ele como um grande exemplo. Ele que batalha todo dia. Ele não se cansa. Ele que está sempre de prontidão, de pé, e não se cansa. Não se cansa de batalhar. Como um grande exemplo nessa quaresma, nós não devemos ficar parados. Nós não devemos ficar parados nas nossas machucaduras, nas nossas paralisias. É tempo de batalhar. É tempo de erguer a cabeça nessa noite e voltar os olhos para o Senhor e pedir para que Ele venha. Ele te dará força. Ele te mostrará o caminho a tomar. Não tenha medo. Não tenha medo. Lembre-se o que o Senhor falava no começo da oração. Apenas tenha um coração disponível e entregue. É o que Ele deseja nessa noite para cada um de nós que se encontra aqui. E quando Ele fala que eu escutarei do alto céu e sararei sua terra, a terra que Ele está falando aqui é o seu coração, é o meu coração. Na medida que a gente pede, na medida que a gente vai pedindo ao Senhor, venha sarar a minha terra. Essa terra é o seu coração.
como se encontra a sua terra hoje? Molhada, seca, nutrida, como ela se encontra hoje? Nessa noite o Senhor deseja um coração disponível. Um coração disponível. Eu creio, já está acabando. Essa pandemia já está acabando. Eu creio. Eu creio. A sensação que o Senhor me traz é que essa pandemia acaba. E a terra do seu coração, ela não pode continuar. Eu não falo da pandemia do vírus. Eu falo da pandemia do desamor, da falta de perdão, a pandemia da solidão. Ela não pode permanecer. E por isso que é necessário clamar ao Senhor, em vir de encontro à nossa terra, para que Ele possa curar e sarar. Curar e sarar. Mas a sensação que eu tenho é que algumas pessoas se julgam. Não tenho mais jeito. Eu não consigo. Como filho de Deus, católico, apostólico, romano, nós carregamos aqui, a marca do crucificado. Então não há motivo nessa noite de sair daqui com a cabeça baixa. Não deixe que a marca do crucificado se apague em seu coração. Ela está aí. Não deixe que essa marca do crucificado se apague. Ele te elegeu como filho e filha. Você não está só nessa. Ele só deseja um coração disponível. Ele só deseja um coração disponível e entregue nessa noite.